Oi galera tricolor, boa noite. Hoje é sábado e a gente vai trazer algumas novidades sobre o Fluminense para vocês. Fluminense e Superbet, galera, tem renovação acertada e só faltam pequenos detalhes para a assinatura da renovação de contrato, tá? A Superbet, o Fluminense parece que pediu 75 milhões no primeiro ano e 85 no segundo ano, enfim. Os valores ainda não foram divulgados, mas assim que a gente souber, a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Vamos falar todas as informações sobre a renovação quando for assinado o contrato e a gente souber valores, tá? Gente, muitas novidades aí nas redes sociais e uma delas nos chamou muita atenção, que foi a possível volta do nosso atacante John Kennedy. John Kennedy não está satisfeito no Pachuca do México. O jogador está na reserva, quer sair do clube e poderá voltar ao Fluminense. Ele quase não jogou nesse Mundial de Clubes, só entrou no segundo tempo. E, gente, tomara que seja real, né? Porque nós precisamos de um centroavante jovem e talentoso. E o Urso é tudo isso que eu quero, né? A única coisa que a gente pede é que ele tenha a cabeça no lugar, que ele esteja focado realmente em jogar futebol, porque futebol ele tem, né? Vai nos ajudar muito, tá? Muito se ele vier realmente. O empréstimo dele com o Pachuca vai até dezembro, mas se o jogador não quiser mais continuar, ele poderá voltar ao Fluminense sim. Ele tem 22 jogos lá no Pachuca, 9 gols e 11 assistências, tá? Então, o John Kennedy começou muito bem, mas houve uma troca de técnico e o técnico atual está deixando o John Kennedy no banco mais do que jogando. Então, ele está meio insatisfeito e quer voltar para o Rio e para o Fluminense. Gente, o Fluminense já arrecadou esse ano, tá? Contando com Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Mundo de Clubes, um total de 168 milhões, tá? Se passar pela Inter de Milão, agora nas oitavas, ele vai ganhar mais 72 milhões. Aí fica a minha pergunta, vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês também deixar os comentários de vocês. Será que com esse valor que foi arrecadado até agora de prêmios, não dá para contratar um centroavante de nível e um armador bom também? Um meio armador que possa jogar como titular nesse time, já que a gente não tem um. A gente tem um Ganso em final de carreira, andando em campo, né? Então a gente está jogando com 3 volantes. Não dá mais para o time ficar jogando com 3 volantes, porque o Ganso anda em campo e não temos outro jogador. O Lescano, que foi contratado, também ainda não vingou. É uma incógnita. A gente não sabe se o cara vai arrebentar ou se vai ficar nesse patamar que ele está até agora, que não está agradando nos treinos, né? E quando entra também não faz nada demais. Gente, para esse jogo contra a Inter de Milão, os caras são favoritos, não tenham dúvida disso. É o time mais caro, é o time que tem mais jogador badalado, mais jogador com mais técnica do que do Fluminense, não tenham dúvida disso. Mas tem um fator positivo aí que pode ajudar o Fluminense nessa segunda-feira. A meteorologia deu que segunda-feira... Moto passando. Minuto de silêncio, moto passando. Segunda-feira fará 34 graus no local do jogo do Fluminense contra a Inter de Milão. O jogo vai ser às 4 horas e a temperatura de 34 graus. Quer dizer, os caras vão torrar. Os caras que estão acostumados a jogar com temperatura amena lá na Itália vão torrar aqui e não vão aguentar se o Fluminense botar um ritmo forte. Então, a gente tem que botar um ritmo quente, galera. Partir para cima dos caras no segundo tempo, que eles vão estar mais cansados. Botar um ritmo mais rápido, que eles não vão aguentar. Então, a tática do Fluminense é essa. Eu acho que o Fluminense deveria se segurar no primeiro tempo, tocar a bola, gastar o tempo, procurar o gol quando tiver oportunidade, sim. Mas no segundo tempo, colocar o Kenley, colocar o time para correr e pressionar o time italiano. Essa é a tática que eu acho que o Fluminense poderia adotar, tá? É uma temperatura que a gente já está acostumado aqui no Rio. 34 graus pra gente é moleza, a gente está acostumado a 40 é varado, então isso aí pra gente é mole. Isso aí pra gente é inverno. O adversário, a Inter de Milão, vai ter 2 retornos, tá, gente? O centroavante Thuram
e o meia Fratesi. Eles voltam ao time, estavam lesionados, já estão recuperados e voltam ao time. Assim como o Fluminense também terá 2 retornos. Thiago Silva, retorno de Thiago Silva, e a estreia do Soteldo, que poderá entrar no segundo tempo. Tá? Peço a galera, gente, antes de continuar, peço a galera que gosta do canal, meu nome é Ney, o canal é Flumimende, eu peço para a galera que gosta do canal deixar o like, o pessoal que ainda não é inscrito se inscrever, quem puder hypar o vídeo aí também agradeço muito, valeu galera, vamos continuar agora. O time fará o último treino em Colômbia nesse domingo de manhã e depois ele segue para Charlotte, que vai ser o local do segundo jogo contra a Inter de Milão, tá? Hoje começaram as oitavas de final e o Palmeiras eliminou o Botafogo com um gol na prorrogação do Paulinho, do tricolor Paulinho. Agora o Palmeiras vai enfrentar o vencedor de Chelsea e Benfica. O jogo está 1-0 e no momento parou por causa da temperatura, começou a ventar e lá eles fazem uma parada se houver ventos e trovoadas, enfim. Se tiver prognóstico de vendaval, de coisas desse nível, né? Eles param o jogo, o torcedor fica no ambiente interno e o jogo é paralisado. E até o momento está paralisado, foi paralisado aos 40 minutos do segundo tempo. O Chelsea vai vencendo por 1-0, gol do James de falta. Tá? Agora uma coisa que a gente vai falar aqui nesse vídeo, galera, amanhã a gente vai ter Bayern de Munique e Flamengo às 17 horas e PSG e Inter de Miami às 13 horas. O vencedor dos 2 jogos vão se enfrentar, os vencedores vão se enfrentar, tá? Na próxima fase. Um jornal italiano, La Gazzetta dello Sport, da Itália, apresentou o Fluminense aos torcedores da Inter de Milão e citando o Fluminense, esse jornal falou que o Fábio é um garoto, que o Fluminense tem um garoto de 44 anos no gol, debochando do Fábio, né? Falou que o Thiago Silva que é um zagueiro que deu uns golpes na tuberculose e que depois conquistou o mundo, né? E citou o Renato Gaúcho como técnico com topete grisalho e que na década de 80, quando jogava na Itália, pelo Milan, né, se eu não me engano, ele dirigia carrões e chegava bêbado nos treinos. Quer dizer, chamou o Fábio de velho, chamou o Thiago Silva de tuberculoso e chamou o Renato Gaúcho de bêbado, né? Eu acho que o Renato, na pré-eleição, antes do jogo, quando ele estiver conversando com os jogadores, ele tem que ler essa nota aos jogadores, para que eles entrem com mais vontade, mais garra e mais sangue nos olhos no campo, tá? Isso aí vai fazer com que o Fluminense jogue mais, com mais determinação, com mais vontade. Assim, do mesmo jeito que os alemães não conheciam o Fluminense, não conheciam o Arias, passaram a conhecer depois do jogo, quando o Fluminense dominou o jogo, botou o Borussia na roda. O Fluminense tem que fazer a mesma coisa com a Inter de Milão. Entrar, arrebentar no jogo e após o jogo, já classificado e a Inter de Milão eliminada, o Fluminense tem que dar a seguinte resposta, que agora eles conhecem o Fluminense e o velhinho do gol de 44 anos, o zagueiro tuberculoso e o treinador bêbado ajudaram a classificar o Fluminense e eliminar o time deles, o time merda deles. Então é isso que o Fluminense tinha que fazer, dar uma injeção de ânimo e de raiva nos jogadores para que eles entrem em campo com raiva, com vontade, com determinação e com sangue nos olhos para trazer essa vitória para o Brasil e classificar o Fluminense. É isso que o Fluminense tem que fazer, tá? Por hoje é só, galera. Amanhã a gente volta com mais um vídeo falando de Flusão. E torno a pedir a vocês que se inscrevam e que deixem um like, que não paga nada e vai ajudar bastante o canal. Valeu? Tamo junto, um abraço, saudações tricolores e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.